E aí pessoal, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e aproveitando que estamos aí já no clima de Natal, eu resolvi liberar aqui para todos os inscritos do canal uma aula exclusiva feita pelo Grande Mestre Luiz Paulo Suppi. É uma aula que o Suppi ele fez para os alunos do Chessflix sobre a siciliana Najdorf. Então, o Suppi ele fez um curso completo sobre a siciliana Najdorf, que é a siciliana mais jogada, uma das melhores opções das pretas para enfrentar o lance 1 E4 das brancas. E eu vou liberar aqui para vocês durante uma semana essa aula exclusiva com uma introdução de como jogar a siciliana Najdorf, como é a siciliana Najdorf, beleza? Bom, então eu espero que vocês aproveitem essa aula, consigam aprender aí com o grande mestre Luiz Paulo Suppi, e eu já quero desejar para vocês um Feliz Natal aí para todos os inscritos aqui do canal, beleza? Então, agora acompanha aí a aula, é com vocês. Oi pessoal, aqui é o grande mestre Luiz Paulo Suppi e eu tô aqui para uma nova série de aberturas aqui para o Chessflix. Essa defesa que a gente vai falar, porque a gente vai falar sobre uma defesa dessa vez, tá? Da perspectiva aqui do preto. Essa defesa que a gente vai tratar nessa série foi muito pedida aí nas lives de terça do Chessflix, né? Não só nas lives de terça, mas outras lives também que eu fiz ali com o Evandro, o pessoal mencionando bastante essa defesa, muito porque sempre estão surgindo partidas interessantes aqui nela, então o pessoal tem muita curiosidade. Mesmo quem não tem interesse em jogar, tem curiosidade em entender como é que funciona aqui os planos, a teoria e tudo mais. Então eu estou bastante animado aí com a perspectiva de fazer esse curso sobre essa defesa que é a siciliana Najdorf. Primeiro eu quero explicar um pouco aqui para vocês por que a siciliana Najdorf ela é tão famosa e ao mesmo tempo ela é tão atrativa também. Além da coisa da fama e da história dela, também existe uma coisa muito peculiar aqui com a siciliana Najdorf que eu vou comentar com vocês. Primeiro, assim, um pouco sobre a história aqui da siciliana Najdorf é impressionante, né? Assim, os nomes que já aderiram aí à siciliana Najdorf são realmente impressionantes. Basta a gente mencionar o do Fischer e o do Kasparov. São os dois maiores jogadores de todos os tempos, e esses dois adoravam a Najdorf, basicamente. O Fischer, inclusive, jogava exclusivamente isso, e o Kasparov, não dá para dizer que ele jogava exclusivamente isso. O Kasparov tinha um repertório um pouco mais amplo, mas essa claramente era também a defesa favorita dele. Ele tem muitas partidas assim memoráveis aqui. Dos jogadores mais modernos também dá para mencionar um monte de gente, né? Vachel Lagrave, Topalov, o próprio Carlsen tem muitas partidas aqui na Najdorf, enfim. Então, o histórico assim dessa defesa é uma coisa realmente impressionante. Agora, eu queria explicar um pouco para vocês o porquê disso, né? Porque nesse caso, eu não acho que é apenas uma questão assim de tentar seguir os passos aí desses gigantes, né? Mas tem uma coisa que eu reparei na Najdorf tem um tempo, que também me fez colocar ela dentro do meu repertório, que é o seguinte. Em outras defesas, como por exemplo na Petrov, ou na francesa, na Caro-Kann, enfim, nesse tipo de defesa, sempre existem algumas opções para o branco, onde ele pode lutar por uma pequena vantagem de maneira confortável, de maneira sólida. O que não significa que ele vai conseguir. Mas ele tem uma grande chance de realmente conseguir ali um tipo de posição que ele quer. Às vezes uma posição um pouco mais calma, onde ele não corre tanto risco. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, assim que a gente passar para o tabuleiro. Mas assim, basicamente, em outras defesas isso é possível, né? O branco optar por linhas um pouco mais sólidas e muitas vezes com sucesso. Já na Najdorf, pessoal, isso é muito mais complicado. Não tem formas aqui do branco fazer essa mesma coisa. As opções do branco geralmente é o seguinte. Ou ele joga uma coisa arriscada para tentar pegar a gente, tá? Então essa é a opção número 1. Ou ele joga alguma coisa mais calma, mas aí geralmente ele não tem nenhuma chance de lutar por vantagem na abertura. Então, olha que situação desconfortável. A gente vai
imagine isso, né? A gente está indo jogar com uma pessoa e de cara a gente já tem essa informação, né? Que ou a gente se arrisca ali na abertura, ou a gente não se arrisca, mas ao mesmo tempo entra em situações sem perspectiva. E na Nargraph é isso. Tá? Não é conhecido ainda um método onde o branco possa tentar lutar por vantagem de maneira calma aqui, de maneira realista, ao mesmo tempo. Tá? Então, inclusive eu quero tentar fazer essa divisão aqui, né, entre linhas calmas e linhas não calmas. As linhas calmas sempre vão haver formas da gente igualar sem nenhum problema, enquanto que nas linhas mais agudas a gente realmente vai precisar conhecer ali o que está fazendo, mas outra vez o preto sempre se sai super bem aqui do ponto de vista teórico e prático. Então, em outras palavras, pessoal, essa aqui é assim, eu diria que essa aqui é a melhor siciliana, assim, não dá para realmente comparar com as outras, ou seja, as outras também são boas, mas pelo menos assim, na minha opinião, para os meus gostos, a siciliana Nargraph ela tem tudo o que a gente pode pedir de uma defesa. Né? Ela é sólida, ao mesmo tempo ela é ambiciosa e ao mesmo tempo tem todo esse respaldo aí de grandes jogadores que já aderiram e tudo mais, né? Que também acrescenta muito aqui para a credibilidade da defesa. Então, esses são aspectos um pouco mais gerais, tá, pessoal? Agora eu quero explicar um pouco para vocês o que a gente vai fazer aqui nessa videoaula de introdução, tá? O que eu quero explicar um pouco aqui para vocês é a parte um pouco mais... A gente vai ver alguns lances, tá? Lances concretos, então muita atenção aqui. Agora eu quero explicar para vocês de que forma que vocês devem tentar trabalhar não só com esse material que eu vou apresentar aqui, como com qualquer outro tipo de material de Nargraph, tá? Eu quero instruir vocês nesse sentido, porque eu sinto que esse é um grande problema aqui para quem pensa em jogar Nargraph. Né? A pessoa fala assim, pô, é muita teoria, nossa, deixa quieto, né? Eu vou jogar alguma outra coisa mais simples ali que eu ganho mais. Mas aí essa outra coisa mais simples não é tão boa, essa outra coisa mais simples você vai precisar trocar em algum momento, né? Então tem todo assim, uma questão ali de prós e contras que deve ser pesado, tá? E se a gente colocar isso na balança, eu estou firmemente convencido de que a gente não vai ficar nem um pouco insatisfeito aqui de optar pela Nargraph, tá? Então, essas são explicações um pouco mais gerais, agora eu quero passar aqui para o tabuleiro. Então, vamos lá. Vamos passar agora para a parte do xadrez, que é, sem dúvidas, a mais importante. Eu vou voltar alguns lances, então, só para... Eu estou certo de que muitos de vocês sabem como chegar até aqui, mas para aqueles que não sabem ainda, não está familiarizado com o que seria a siciliana Nargraph, eu vou voltar aqui desde o comecinho. Então, o branco joga E4. A gente falou do Fischer. O Fischer, na época dele, chegou a dizer que esse era o melhor lance, de acordo com a ciência. Essa é uma opinião que não foi comprovada pela ciência. O branco tem uma série de bons lances aqui para fazer, mas E4 certamente é um deles. E o Fischer também gostava bastante de jogar C5. Então, estou falando um pouco do Fischer, porque Fischer e Nargraph são coisas que estão bem atreladas ali. Então, agora cavalo F3. O preto joga D6. Essa é a variante principal da siciliana, tá, pessoal? De novo, para aqueles que não estiverem familiarizados ainda com isso, o branco tem algumas opções ali atrás, tá? Mas as opções que o branco tem ali atrás são inferiores a isso que ele está tentando fazer aqui. Tá? Então, isso vai dar origem aqui à variante principal, onde o preto joga isso atacando o peão, cavalo C3 defendendo. E agora, esse lance incrível que é A6. Esse lance é incrível porque ele infringe um princípio aqui da abertura, que é o de você não mexer em peões aqui desnecessariamente na abertura, né? Só que nesse caso específico, esse lance A6 ele é comprovadamente útil em todos os tipos de cenário. Então a gente pode jogar isso aqui tendo um respaldo aí de mais de 100 anos de prática, tá? Então fiquem tranquilos que esse tempo aqui a gente vai conseguir justificar sem qualquer tipo de dúvida. Eu quero falar uma coisa agora muito importante para vocês. Tá? Essa é a coisa mais importante que eu vou dizer até esse momento. Tá? Vão vir mais coisas aí pela frente, mas prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. A coisa mais importante para o jogador de Nargraph, principalmente para o jogador de Nargraph, eu diria até 2400 de rating, é entender certinho estruturas, planos, temas,
Essa é a parte mais importante. A parte teórica, ela é sim muito relevante, tá? A gente vai estudar a teoria concreta aqui nessa série. Agora, de nada isso vai servir, e eu garanto para vocês, se vocês não entenderem muito bem aqui o que vocês estão fazendo em termos de planos, tá? Porque é realmente impossível para qualquer tipo de jogador, desde daquele que está iniciando na NyGraph agora até aquele que já joga tem muitos anos, é impossível absorver toda a teoria que existe dentro dessa abertura. Agora, isso não deve afastar a gente da defesa, tá? Muito pelo contrário, isso dificulta ainda mais a missão aqui do branco, porque ele tem que escolher entre muitas opções. Só que aí surge a dúvida, né? Como é que a gente vai navegar no meio de tantas opções? E é aí que entra a coisa. Conhecendo planos, ideias e tudo mais, a gente vai conseguir se virar, inclusive contra lances desconhecidos. Tá? Porque tem algumas opções aqui do branco que realmente o jogador de NyGraph mesmo, o raiz, digamos assim, às vezes ele nem prepara. Tá? Porque ele tem consciência de que é pouco jogado, então ele confia na experiência dele, no conhecimento dele de ideias, de planos, para resolver os problemas ali na hora muitas vezes. Tá? Isso não dá para fazer com as linhas principais. Eu quero enfatizar isso. As linhas principais a gente precisa de um conhecimento mais específico. Agora, muita coisa aqui mesmo a gente consegue resolver conhecendo planos gerais. Eu mesmo já ganhei muitas partidas dentro da NyGraph só por conhecer melhor as ideias do que o meu oponente. E eu, inclusive, quero deixar já um outro... A gente falou de alguns exemplos ali no início. Só para a gente mencionar um outro exemplo, e esse é muito claro assim dessa filosofia que eu estou dizendo, de entender mais ideias e tudo mais, que é o grande mestre cubano Neuris Delgado. Esse é um jogador que ele mesmo diz que ele não se interessa muito pela teoria de aberturas, mas ele vem jogando a NyGraph a vida inteira dele e sempre ele se vira muito bem, né? Porque ele conhece muito bem os planos, as ideias e tudo mais, e isso geralmente basta para ele resolver os problemas nas partidas dele. Para quem não sabe, o Neuris Delgado é um grande mestre de mais de 2.600 de rate, então é um fortíssimo jogador de xadrez. Então, eu quero mencionar agora para vocês todas as opções que o branco tem aqui, porque é quase uma piada, tá? Bom, primeiro as principais, essas a gente vai focar na série, tá? Talvez com parte 1, 2, a gente vai trabalhar nisso aqui mesmo, tá? E não desanimem, porque uma das coisas que me atraiu na NyGraph foi justamente isso. Um número grande de coisas que eu vou aprender, né? Pensem por esse lado. Não tentem coisas fáceis, que tem 2, 3 ideias, porque essas coisas a gente precisa trocar com o tempo. Então a NyGraph a gente estuda bem uma vez e pronto. Né? Claro que a gente precisa se atualizar e tal, mas muito gira em torno aqui desse nosso trabalho inicial. Esse vai ser o mais trabalhoso em termos de horas, mas também... a quantidade de coisas que a gente vai aprender aqui acaba compensando completamente tudo isso aí. Bom, vamos mencionar primeiro as linhas principais, tá? Bispo G5, essa é uma das variantes principais, tá, pessoal? Essa é a linha mais aguda aqui do branco, desculpa. Eu tenho sugestões aqui para vocês. Bispo E3 seria a segunda, tá? Isso dá origem aqui ao ataque inglês. É uma outra linha também bastante aguda aqui que a gente precisa entender certinho o que está fazendo. Então, essa é a opção número 2. H3 é um lance que o Fischer jogou. Eu não sei se ele foi o primeiro jogador a fazer o lance, tá? Mas com certeza ele foi o primeiro grande mestre da elite do xadrez a popularizar esse lance H3. Ele ganhou muitas partidas com isso. Então H3 é uma ideia aqui também. Eu diria que assim, esses 3 lances são os principais aqui, tá, pessoal? A gente tem algumas opções assim tradicionais que não são tão perigosas, por exemplo, o Bispo C4, que era o lance favorito do Fischer. Hoje em dia é considerado que isso aqui não coloca muitos problemas para o preto. Esse lance foi quase abandonado ali pelos, digamos assim, bons jogadores de E4. F4 seria o segundo. Esse é outro lance também que tem um aspecto assim visualmente interessante, mas a gente conhecendo ali um pouquinho de teoria, isso também não dá em nada. E assim, eu diria que assim, as variantes, digamos, tradicionais terminam aí, tá? São mais essas 5 mesmo. E são coisas que a gente vai trabalhar de maneira específica aí durante o nosso curso. Agora vem a parte engraçada. Porque além de tudo isso, nesses últimos anos, começou a surgir uma tendência de não entrar na teoria da NyGraph.
Porque o preto estava tão bem ali, continua tão firme, tão bem nas linhas principais, que o branco começou a falar assim, cara, não dá, eu preciso inventar alguma coisa aqui. E desse raciocínio começou a surgir todo tipo de coisa bizarra aqui por parte do branco, tá? A4 foi uma delas. É um lance que tem um aspecto assim, visualmente feio, né? Mas é um lance possível, tá? Tentando de novo ali seguir aquela ideia de escapar das teorias principais e tal. Então A4 é um lance. A3 é outro. Esse lance inclusive tem uma história muito curiosa que eu vou contar para vocês na hora certa. Já bastaria, né? A gente já falou de muita coisa, né? Mas ainda tem H4. Esse lance é impressionante. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, não é possível que os seres humanos já estão apelando para uma coisa como essa aqui contra a Nygreth, né? Essa defesa deve ser muito boa mesmo. O banco está tentando jogar H4 aqui. Esse é o lance mais irracional que existe em toda assim, a teoria de aberturas, né? O cara para de desenvolver as peças dele para simplesmente jogar um lance aleatório ali no flanco de rei. E sabe que é pior de tudo isso aqui? Eu também já joguei esse H4 aqui, porque eu também jogo E4 e eu sei aqui do tipo de problema que o branco passa tentando passar por cima da Nygreth. E em algum ponto eu acabei cedendo aqui, também já fiz esse lance. Cavalo B3 é outro lance. Bispo D3 é outra opção. Eu esqueci ali atrás de mencionar Bispo E2, essa é uma opção clássica também importante. O que mais? Dama F3. Dama D3. Assim, pessoal, a gente já falou de pelo menos uns 10 lances aí, né? Ainda tem Bispo D3 também. E ainda Bispo D2 também é uma opção. Aí eu pergunto para vocês, e vocês também perguntam para mim, tá, com todas essas opções, como possivelmente eu poderia jogar na Nygreth? Né? Como é que eu vou, sabe, decorar a teoria aqui contra 200 respostas diferentes do branco? E é aí que está aquela coisa que eu falei ali atrás. A gente não vai tentar fazer isso de forma alguma. Ninguém tenta fazer isso. Ninguém. Tá? A gente estuda e trabalha os planos para saber se virar aqui independente do que o branco fizer. As únicas coisas que a gente precisa conhecer uma teoria mais específica e lembrar das coisas são ali nas variantes bem principais mesmo. Mesmo ali vai ser relevante conhecer planos e tal. Mas assim, contra lances como, por exemplo, esse cavalo B3 que eu mencionei para vocês, aqui muitas vezes conhecer as ideias já vai bastar. Tá? Então, por isso que eu queria fazer essa distinção aqui para vocês. Né? Não se preocupem em saber o que fazer contra todos os lances do branco, porque ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe e ninguém precisa tentar embarcar nesse projeto de saber. É completamente irrelevante tentar estudar todas as variantes aqui da Nygreth. Tá? E eu volto a dizer, essa também é uma vantagem aqui do que a gente está fazendo. O branco tem que escolher entre muitas opções diferentes. Isso muitas vezes dificulta a missão dele. Tá? Isso não necessariamente facilita. Então, depois de A6, pessoal, esse é o cenário aqui pra gente. Tá? O branco tem que escolher entre muitas coisas. E agora, eu queria explicar um pouco para vocês como é que eu pretendo organizar aqui o material para vocês. E eu sugiro que vocês também prestem bastante atenção nisso, porque essa é a forma que eu também sugiro que vocês procurem estudar a Nygreth em outros locais que vocês acabarem encontrando material disso, tá? Porque tem muito livro, muita coisa aqui disso já escrita também, que pode muito bem servir aí como complemento. Apesar de que eu pretendo cobrir aqui todas as linhas mais importantes e etc. De novo, existem as linhas calmas e as que não são calmas. Tá? Então a gente precisa fazer essa divisão. E eu vou procurar separar dessa forma aqui também. Tá? Linhas calmas é aquela onde o branco roca pequeno. Linhas que não são calmas é onde ele vai tentar roca grande. Tá? Então vamos já ter isso em mente, tá? Porque as posições de roque grande elas são mais táticas, né? Mas a gente precisa conhecer mais os temas táticos e tal, mais teoria. Enquanto que as variantes que o branco roca pequeno, a teoria não é tão importante assim de conhecer. É mais importante de entender os planos e as ideias. Tá? Então tenham isso em mente. Essa é uma decisão, essa é uma coisa que a gente precisa separar. A segunda é o seguinte. Quando jogar E6,
quando jogar E5, tá? Então vou até fazer um lance aqui pro branco. Bispo E2 é um lance bastante tradicional. Quando chega aqui, quando volta a vez para a gente, pessoal, muitas vezes a gente precisa escolher entre E5 ou E6. Tá? Então aqui, por exemplo, já é uma dúvida. Será que eu jogo E6 ou será que eu jogo E5? Essa é uma questão muito complicada. Diferentes jogadores de diferentes épocas ali responderam a essa questão de maneira diferente. Por exemplo, o Kasparov gostava de jogar E6. Nos memoráveis matches dele com o Karpov, essa posição aqui surgiu muito, foi muito frequente ali mesmo nas partidas entre os dois. Enquanto que o Fischer, por exemplo, né, entre muitos outros, tinha preferência pelo lance E5. A minha sugestão vai ser o seguinte: quase sempre a gente vai optar por E5 no lugar de E6. Porque E5 é um lance mais, assim, não só é um lance mais moderno, não só essa é a preferência aqui da maioria dos jogadores modernos, como também são posições mais sólidas, que a gente vai poder se orientar melhor por planos. Porque muitas vezes, essas posições aqui de E6, como a gente não está lutando por espaço, a gente muitas vezes acaba ficando um pouco mais recuado aqui e o cara, isso acaba incentivando o nosso oponente, né, a nos atacar. Tá? Enquanto que nas variantes de E5, a gente luta por espaço, tá? Esse cavalo geralmente volta para cá, a gente luta por espaço e etc. E isso acaba desincentivando planos de ataque aí por parte do branco. Então essas posições são mais sólidas. Qual seria a desvantagem de jogar E5? O debilitamento da casa aqui de D5. Tá? Então essa casa aqui de D5 está debilitada e esse peão aqui de D6 está fraco. Mas aí volta de novo para a gente, para esse tipo de questão, a gente precisa olhar para o mundo real. No mundo real, foi mais do que comprovado que não existe nenhuma forma realista do branco lutar por vantagem só baseado nessa casa aqui de D5, tá? Ou nesse peão aqui de D6. Porque a teoria de aberturas, ela sugere duas coisas. Em primeiro lugar, a casa de D5 não é tão importante. Segundo, o peão de D6 nunca cai. Essas duas coisas, basicamente. Né? É muito mais praticável, geralmente, a gente se desfazer do peão jogando D5 do que o branco ganhar esse peão nosso. É praticamente impossível que esse peão caia aí contra um jogo decente da nossa parte, tá? Falando muito sinceramente, né? Inclusive, hoje em dia, poucos são os jogadores aqui que tentam atacar esse peão de alguma forma, tá? Então assim, por isso que eu estou optando aqui por E5 sempre que isso for possível. O sempre que isso for possível seria assim: bispo E3, E5 também é a nossa resposta, H3 também sugiro E5, contra F4, mesma coisa, tá? Contra... estão acabando aqui na verdade as opções do branco, né? As opções principais. Claro que aí começam a entrar aquelas coisas secundárias ali onde a gente vai precisar tomar um pouco mais de cuidado, mas mesmo contra o lance H4 dá pra gente jogar E5, tá? Enfim, contra muitas coisas aqui a gente vai jogar E5. Quando que a gente não vai jogar E5? Quando for taticamente ruim. Então aí seriam basicamente uns 2 ou 3 cenários aqui, que é esse lance, esse aqui E5 é um pouco estranho, tá? Porque o bispo fica pressionando aqui em F7, aí é um pouco mais desconfortável. Aqui sim eu vou sugerir E6, tá, pessoal? Contra bispo G5 também, E5 não é um bom lance. Porque como o bispo agora já está pressionando aqui o cavalo, surgem alguns cenários onde ele toma dama por, e o cavalo ganha um tempinho aqui em cima da nossa dama e tal. Isso aqui não é o ideal, tá? Eu não diria que isso aqui é o fim do mundo pra gente, muito pelo contrário, mas não tem por que perder tempos desse jeito aqui na abertura, certo? Então a gente vai evitar isso aqui também. Então aqui também a gente vai jogar E6. Então assim, num número pequenininho de coisas a gente vai jogar E6, em outros a gente vai jogar E5. Por isso que eu quero também incluir algumas coisas aqui nessa série. Porque vocês já devem ter percebido que vai ser importante entender bem aqui o que está fazendo, né, em termos de ideias e tal. Primeira coisa que eu quero fazer, incluir partidas modelo aqui para vocês. Tá? Vocês precisam conhecer as grandes partidas aqui da Nygraph. Claro que não todas, porque aí a gente passaria basicamente o resto do tempo da humanidade aqui analisando a Nygraph.
mas eu quero separar ali pelo menos umas 2 ou 3 grandes partidas para a gente abordar planos e temas e tudo mais, tá? Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo é a gente fazer também um estudo de estruturas, tá? A gente estudar as estruturas com E5, planos de cada lado, e as estruturas com E6 a gente vai focar menos, tá? Porque a gente não vai tratar muito disso aqui, só que é importante vocês terem conhecimento sobre isso, para que vocês possam alternar em algum momento, né? Sei lá, vamos supor que alguém não gostou das posições do E5, tem ali as do E6 também, que pelo menos vocês vão ter uma base, tá? Então, isso é um segundo passo aqui que a gente vai fazer, e aí finalmente a gente vai passar para o estudo da teoria. Eu já quero deixar muito claro que a gente vai passar muito rapidamente por lances que não são teoricamente exigentes, como por exemplo H4, ou como por exemplo cavalo B3. Tá? Eu vou mencionar esse tipo de coisa bem brevemente aqui para vocês, porque aqui o que vai contar mais é o que vocês entenderam do curso, tá? Então, do que outra coisa. Mas a gente vai focar na teoria, em uma teoria muito mais específica aqui nas variantes do bispo G5 e do bispo E3, tá? Ou do H3, por exemplo. Então, pessoal, esse é o cenário geral aqui, tá? Da coisa toda. Eu quis, com essa introdução, explicar um pouco para vocês as preferências, né? As minhas preferências aqui, as coisas que a gente vai trabalhar, e também explicar um pouco para vocês porque a Nagios faz sentido. Mas a minha, digamos assim, o meu intuito principal com essa introdução foi a de tirar um pouco essa coisa de que a Nagios é muito difícil, porque é muito teórica e tal. Isso é verdade, só que existe muita teoria ali que não é relevante, tá? Que não é importante a gente saber. Então, o número de coisas teóricas que a gente precisa saber da Nagios não é nem superior nem inferior ao número de coisas que a gente precisaria saber em qualquer outra defesa. Tá? Então, agora, claro, se a gente for comparar isso aqui com alguma defesa, como por exemplo, sei lá, né, vamos comparar isso aqui com a Pirc, por exemplo, ou com esse lance B6, que é um lance comprovadamente ruim, aqui tem menos teoria, sem dúvidas, tá? Agora, ao mesmo tempo, não são opções tão sólidas, não são opções que vão, digamos assim, incomodar o oponente de vocês. Então, por isso a gente vai optar por um lance mais exigente, que demanda mais, mas também exige mais do nosso oponente, que é a defesa Nagios. É possível, na medida que vão saindo aí os vídeos e tudo mais, vocês também podem deixar comentários aí, o que vocês acham a respeito disso, mas eu também posso incluir algumas sugestões contra as anti-sicilianas, né? Porque, por exemplo, depois de D6, tem as variantes onde o branco toma de dama, não são tão importantes, mas elas existem. Tem as variantes de cheque aqui em B5, mas é muito provável que aí a gente precisaria dividir em 2 partes, né? Porque são muitas as anti-sicilianas. Então assim, a gente vai concentrar na Nagios. Agora, caso vocês animem com a ideia, a gente pode depois dar continuidade com um curso ali só tentando lidar com essas sublinhas aqui, tá? Mas no momento vamos focar bastante aí na Nagios, tá? Nas ideias da Nagios, em aprender ao máximo, e eu espero que vocês curtam e que vocês assim, se empolguem aí com a defesa, assim como eu também me empolguei aí nos últimos anos. Então vejo vocês muito em breve nos nossos próximos vídeos, e até a próxima. Valeu, pessoal!